Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando aqui a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Cartas Pastorais, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título Desenvolvendo a Vida Cristã. O texto de referência desta aula está registrado em Tito, capítulo 2, do versículo 11 a 14. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia podem estar fazendo esta leitura para que o irmão venha entender melhor, o que está registrado aqui nesta aula de hoje, através do nosso comentarista. O versículo do dia diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3 e verso 7. A verdade aplicada diz: somos chamados a prosseguir, crescendo e amadurecendo em nossa vida com Cristo. 3 objetivos temos na lição de hoje. O primeiro deles é perceber o valor do desenvolvimento cristão. Segundo, conhecer a importância da Bíblia no amadurecimento cristão. E em terceiro, elucidar a importância do crescimento do corpo de Cristo. A nossa oração hoje é para que cada membro entenda a sua importância no corpo de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. É preciso pedirmos esse discernimento ao Senhor, para que a gente possa entender qual é a nossa importância, a sua importância no corpo de Cristo. Você não foi chamado em vão. Você não está aí aleatoriamente. Você foi chamado e foi enxertado na videira que é Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo e, como membro, você precisa saber qual é a importância que você tem no corpo. Ok? Então essa é a nossa oração hoje, para que o Senhor nos dê esse discernimento ou esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução vem dizendo que após a conversão temos que buscar o amadurecimento de nossa vida cristã. O amadurecimento cristão passa pela renúncia, comunhão, santidade, obediência, disciplina e uma vida devotada a Deus. Então, algumas características são necessárias para que nós possamos alcançar esse amadurecimento cristão, que passa pela renúncia. É aquilo que o Senhor disse: quem quiser vir após mim, negue-se ou renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então a renúncia é depois vem a comunhão com Cristo, a santidade, que é nada mais, nada menos do que a separação do mundo. Ou seja, outrora você era uma pessoa mundana, uma pessoa que vivia na prática do pecado, mas agora, em Cristo, você renunciou às práticas mundanas, mantém uma comunhão com Deus e a partir de agora você passa a ser uma pessoa separada do mundo, ou seja, você agora é santo, E como santo você vai viver em obediência a Deus e a sua palavra. E agora, por conta disso, você vai ser disciplinado. Essa disciplina aqui nada mais é do que ensinar. Você vai ser orientado dentro daquilo que o Senhor vai precisar passar para você, para que você tenha uma vida abençoada e devotada a Deus. Esse é o entendimento mais prático para que nós possamos chegar a essa conclusão. Portanto, o ponto-chave hoje é: na vida cristã passamos por fases de desenvolvimento que nos conduzem à estatura de varão perfeito. Passamos por fases de desenvolvimento. Quando nós falamos de fase de desenvolvimento, é bom saber que não é permitido um cristão ou uma pessoa aceitar Jesus como Salvador e continuar da forma como ele veio do mundo. É necessário que haja um desenvolvimento, que comece a haver mudanças na vida dessa pessoa. Porque se não acontecer isso, essa pessoa não teve o encontro com o Senhor Jesus. Porque o encontro com o Senhor Jesus
né, através da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, ela traz consigo uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo. Então não é possível que uma pessoa que aceitou Jesus continue nas mesmas práticas mundanas, fazendo as mesmas coisas e dentro do templo, louvando, adorando o Senhor como se aquilo fosse normal, porque não é. Então, aqui o ponto-chave está dizendo que na vida cristã passamos por fases de desenvolvimento que nos conduzem à estatura de um varão perfeito, ok? Então, esse é o tema de hoje, que vamos estar estudando com a graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo. O primeiro tópico vem dizendo o que entendemos por aperfeiçoamento cristão. Então, vamos estar vendo a resposta no decorrer desta aula. A expressão aperfeiçoar pode ser entendida como aquilo que é aprimorado ou melhorado. No que tange a vida piedosa, o cristão obtém por meio da palavra a comunhão com Deus e, uma vez aperfeiçoados, se unirão em torno dele e uns com os outros os mesmos propósitos, com os mesmos propósitos. Então, é o que eu acabei de dizer. Uma pessoa que vem para Cristo, independente da situação dela no mundo, ela tem que passar, ela precisa passar por essa metamorfose, digamos assim, por essa mudança. E essa mudança não é uma mudança por vontade física, por vontade própria. Essa mudança ela acontece através do trabalhar do Espírito Santo, através da palavra de Deus que foi inserida no seu coração. Lógico e automaticamente, a pessoa precisa sim mudar de atitude. Ela tem que tomar uma atitude concernente àquilo que ela fazia. No momento em que ela conhece a voz do Senhor, ela ouve a voz do Senhor, e o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, na sua alma, então imediatamente vem o arrependimento. E o arrependimento traz uma mudança de atitude. E nessa mudança de atitude, a pessoa se submete à vontade do Senhor. Então ela passa a ter comunhão com Deus, e umas com as outras. Então, essa comunhão, ela se torna uma comunhão perfeita, porque ela, naquele momento, ela é inserida no corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, aquela pessoa é inserida no corpo de Cristo e ela passa a gozar e a desfrutar das benesses que Deus nos tem prometido através da sua santa palavra. Então, nós vemos aqui que o foco do cristão deve ser, como dizem as Escrituras, chegar à estatura de varão perfeito, conforme está registrado lá em Éfeso, no capítulo 4, verso 13. Este mesmo texto diz que os ministros escolhidos por Deus na igreja têm como objetivo o aperfeiçoamento dos santos. A expressão grega para aperfeiçoamento em Éfeso 4,12 é cultatismo, que segundo Chaplin era utilizado para indicar a correção de ossos partidos ou a restauração de algo ao seu estado original. Essa é a tônica da vida cristã. Somos treinados para produzir frutos e viver uma vida que glorifica o nome de Cristo. Os líderes nos ensinam não somente com palavra, mas principalmente com suas atitudes, pois deve ser exemplo dos fiéis em tudo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Aqui, nesse ponto, nós vamos salientar que isso pega um pouco no calcanhar de Aquiles de muitos obreiros hoje. E às vezes alguns irmãos podem até me questionar por que eu cito muito isso. Mas são coisas, irmãos, que nós temos visto. E nós, como cristãos, precisamos atentar para isso. Porque nós não podemos nos conformar com a atitude, com a maneira como as coisas estão caminhando. Pessoas que muitas vezes dizem para você fazer isso e aquilo, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro, está entendendo? Mas na verdade eles não estão fazendo nada. Eles estão ensinando os outros, mas não estão vivendo aquilo que estão ensinando. Então isso é um pecado. E o que nós vemos aqui através da santa palavra de Deus é que os líderes, os pastores, os dirigentes, eles têm que ser o exemplo dos fiéis em tudo. Eles não devem apenas ensinar, falar o que está escrito nas Escrituras, mas eles precisam viver isso na prática, porque
as pessoas que o ouvem, elas não somente vão assimilar o que está sendo dito, mas elas vão ver sendo praticado através da vida desses homens, desses líderes. Então elas vão tomar um posicionamento. Ela falou, eu não estou fazendo porque fulano me mandou fazer, mas eu vou estar fazendo porque eu vejo ele fazer. E essa é a maneira certa de agir, de poder chegar à estatura de um varão perfeito, de estar no centro da vontade de Deus, de poder glorificar a Deus na beleza da sua santidade, e estar na presença do Senhor todos os dias e ter da parte de Deus recebido o meu culto, a minha adoração, o meu louvor, e ter uma íntima comunhão com o Senhor. Por quê? Porque ela está vendo na prática. O que é que o Senhor diz? O pastor, ele conhece as suas ovelhas e é conhecido das suas ovelhas. E quando ele chega na porteira do curral, ele chama as ovelhas, ela ouve a sua voz, conhece a sua voz, levantam e segue após o bom pastor. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Amém, meu querido? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse ainda ao seu discípulo, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. A palavra tem o poder de operar no homem no sentido de fazê-lo uma pessoa aprovada para toda boa obra, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 16 a 17. Por esta razão, Paulo exorta Timóteo e Tito a persistir em ler e meditar em seus escritos. Nós, do presente século, precisamos nos despertar mais para a leitura bíblica e deixá-la operar em todas as instâncias do nosso ser. Somente a palavra de Deus tem o poder de ir até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, conforme está registrado em Hebreus capítulo 4, verso 12, e fazer os ajustes necessários em nossa maneira de pensar e agir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a receita para nós, os líderes, e para toda a igreja, por que não dizer? A meditação na palavra de Deus, o estudo sistemático da palavra de Deus, nos leva a uma verdadeira compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Nos aproxima de Deus através de uma comunhão completa e perfeita pelo Espírito Santo. E nos leva a atingir essa estatura de varão perfeito. Ou seja, nos tornaremos mais crentes, porque ser somente crente não é suficiente. Você tem que ser crente de verdade. Muita gente é crente, e a palavra de Deus diz que até o próprio Lúcifer é crente, porque ele crê que estremece, mas tem uma coisa que ele não faz, obedecer. E para ser um crente autêntico, a obediência tem que estar em primeiro lugar. Ok, meu amado? Então, o aperfeiçoamento cristão é o propósito de Deus para o discípulo de Cristo. Deus deseja o nosso aperfeiçoamento. Deus sempre trabalhou para que seu povo pudesse crescer e amadurecer. A trajetória do povo de Israel no deserto é uma prova inconteste do quanto Deus deseja o crescimento do seu povo. No Novo Testamento não é diferente. Então, quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito e o transporta pelo deserto, logo de cara Deus começa a prova com aquele povo. Não fique pensando que Deus foi pego de surpresa. Deus conhecia o povo de Israel, sabia do seu modus vivendi, ali no Egito, depois de 430 anos ali em escravidão, eles adquiriram muitas coisas daquele Egito. Então eles precisavam passar por um processo de libertação. E durante 40 anos Deus lidou com esse povo, trabalhou com esse povo, e muitos pereceram, e por que não dizer todos pereceram, por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade, por causa dos desejos mundanos. Então Deus vem trabalhando até hoje com o povo de Israel, sempre trazendo o remanescente. Nós conhecemos a história, sabemos como se deu, e nós, nos dias atuais, nesse tempo pós-modernidade, não somos diferentes. Deus, da mesma forma como lidou com o povo de Israel, Deus está lidando conosco, trabalhando por nós e conosco, para que nós possamos sempre crescer no conhecimento de Deus
e da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Antigo Testamento vemos dois profetas contemporâneos chamando a atenção do povo quanto à falta de conhecimento de Deus. Oséias chega a vaticinar que o povo foi destruído pela falta de conhecimento. Está registrado no livro que traz o seu nome, no capítulo 4, verso 6. Isaías diz que o povo foi sendo levado em cativeiro pela falta de conhecimento. Isaías capítulo 5, verso 13. Quando o povo de Deus não é aperfeiçoado, torna-se presa fácil dos inimigos, ficando com sua mente cativa ao engano e à idolatria. Deus deu ao povo sacerdotes e profetas para que o ajudasse no desenvolvimento espiritual. Que venhamos a cada dia conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, conforme registra Oséias capítulo 6 e verso 3. Então esse é o desejo de Deus, que nós venhamos crescer, a cada dia no conhecimento de Deus, que possamos prosseguir, em conhecer o Senhor, saber quem Ele é. Então, existe hoje os líderes, os pastores, presbíteros, missionários, bispos, anciãos. Essas pessoas foram qualificadas por Deus para estarem à frente do rebanho, para ensinar, para exortar, para pregar uma palavra de fé, de ânimo, de esperança, de vida eterna, para que a igreja do Senhor seja limpa, seja lavada a cada dia, seja purificada e que ela possa crescer saudável, desenvolver para a glória de Deus. Então somos responsáveis, como obreiros na casa do Senhor, de trazer sempre a verdade, porque é isso que acontece, porque sem conhecimento o povo perece. Quando nós nos voltamos à idolatria, quando nos voltamos ao pecado, a nossa mente é cegada pelo inimigo. E aí, irmãos, só o sangue de Jesus para ter misericórdia de nós. Mas enquanto estivermos na presença do Senhor, fazendo uso da sua santa palavra, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, a nossa mente é transformada, como diz Paulo, e passamos a ter a mente de Cristo. E como Paulo diz, aí o nosso pensamento não vai estar preso nas coisas materiais desta vida, neste mundo, nesta vida mundana, mas aí passamos a pensar nas coisas que são lá de cima, pensar no céu, pensar no Senhor Jesus, pensar na volta de Cristo. Nós vamos estar com a nossa mente ocupada nas coisas celestiais, e teremos sempre uma boa palavra, a palavra essa que vai trazer fé e esperança para aqueles que a ouvem, trazer edificação, louvado seja Deus. Teremos uma palavra de bênção para aquelas pessoas que nos ouvem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que lemos e interiorizamos transforma a nossa existência. Por isso Paulo exorta tanto em suas epístolas sobre a necessidade de ler e se aplicar aos estudos das Escrituras. Jesus foi categórico ao dizer que examinemos as Escrituras. João capítulo 3, verso 39. E em 1 João capítulo 3 e 9, vemos que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois a semente dele permanece em nós. A semente de quem? A semente de Cristo. Então, irmão, veja bem, aquele que é nascido de Deus não peca, ou não comete pecado. Por quê? Porque a semente de Cristo permanece em nós. A expressão semente no original grego traz a ideia de transmissão dos caracteres de Deus. Sendo assim, a palavra de Deus opera em nós para que nos tornemos semelhantes a Ele, Cristo. O desenvolvimento cristão tem como objetivo recuperar a imagem de Deus, a qual a queda nos roubou. A queda de Adão e Eva. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos nos amalgamando com o Senhor, nos tornando uma só carne, um só espírito. E aí, nós não temos o desejo de pecar. Nós não vamos pecar. Mesmo que ainda tenhamos e temos uma mente física, e essa mente carnal, ela ainda não passou por um processo, de transformação 100%. Então, vez e outra, você tem aquela vontade de fazer alguma coisa, mas imediatamente você lembra, o Espírito Santo te alerta. Olha,
você não pode enveredar por esse caminho, você não pode ir por aí, porque agora você é uma nova criatura em Cristo, você agora nasceu de novo, você agora pertence a Deus, você é um com o Senhor Jesus. E aí você, oh meu Deus, tem misericórdia. E aí você, já pede perdão ao Senhor por aquele fração, de segundo que você sentiu atraído por alguma coisa, o inimigo colocou alguma coisa diante de você. Então você não pecou. Como diz o hino da harpa, tentado não ceda, porque ceder é pecar. Então tentado, você será, todos nós seremos. Mas o segredo é não ceder à tentação. E quando não cedemos à tentação, é porque nós estamos no centro da vontade de Deus e temos a guarda do Senhor ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos ainda aqui Paulo se referindo à igreja como corpo de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, a qual precisa estar bem ajustada e desenvolvida de forma harmoniosa. Cada membro deve ter ciência de que faz parte do corpo de Cristo. Sendo assim, somos responsáveis pelo nosso aperfeiçoamento, como também pelos demais membros. Então, quando eu tenho essa consciência desse desenvolvimento em unidade, como está escrito, nós somos uma unidade e como unidade nós não podemos estar apenas reunidos, mas precisamos estar unidos, Como diz o Salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando ele está falando isso, o salmista, ele está dizendo união, ele está falando de unidade. Então, nessa unidade, nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos passar por esse aperfeiçoamento para que possamos crescer como membros do corpo de Cristo, desenvolver como membros no corpo de Cristo e não somente crescer e desenvolver, mas também ajudar aqueles irmãos que são mais fracos. Se você observar numa árvore, frutífera principalmente, você vai perceber que tem galhos robustos e tem aqueles galhos que são mais fraquinhos, mais fininhos. Mas mesmo sendo ali fininhos, não tendo desenvolvido tanto quanto o outro, eles estão recebendo ceifa e no tempo certo eles vão produzir fruto. Então esse cuidado precisa ter com os demais irmãos, porque são bebês, são crianças. Então eles precisam ser orientados, ensinados, alimentados, como tal Paulo diz, que os bebês precisam de mamadeira, precisam do leitinho espiritual. Elas não conseguem ainda comer uma feijoada, elas não conseguem comer uma comida sólida. E no seio da igreja nós temos irmãos que ainda são bebês. Então elas precisam ser amparadas, ser cuidadas, para que elas, da mesma forma como nós, possam crescer, desenvolver, para que possam dar frutos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A comunhão é muito mais do que a ideia vinda do latim. Compartilhar o pão é todos vivendo num só propósito a fim de fortalecer a unidade do corpo de Cristo. A igreja primitiva vivia em comunhão, pois os irmãos somavam força na obra da evangelização, como também na assistência aos órfãos e às viúvas. O texto de Atos, no capítulo 2, verso 44 a 45, é explícito ao dizer que os irmãos primitivos tinham tudo em comum e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. É bom quando a comunhão suplanta as diferenças, criando um vínculo amoroso e intenso entre os irmãos em Cristo. Esse aqui, irmãos, é um ponto que com certeza pega no calcanhar de Aquiles de muitos. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, e para a vergonha nossa, em muitos lugares, em muitas igrejas, as pessoas simplesmente são ignoradas. As pessoas, elas têm valor pelo que possui, pelo que pode oferecer, pelo que pode doar, mas não é recíproco, porque a mesma entidade que recebe, ela não se preocupa com aqueles que estão em condições deploráveis, passando muitas vezes fome, necessidade, sem condições de sobreviver humanamente falando. Então, quando a gente olha para esse espelho, a gente precisa se envergonhar, porque a igreja primitiva, ela não agia da forma que muitas igrejas, muitos ministérios têm agido hoje. Enquanto que uns possuem demais e vivem regaladamente, outros estão vivendo na maior miséria, estão dentro do templo vivendo em miséria, em desemprego, passando fome, muitas vezes enfermos, sem dinheiro para comprar medicamento, e a instituição
religiosa nada faz para minorar ou para resolver o problema, né? Não seguindo o exemplo e o padrão da igreja primitiva, aonde todos compartilhavam uns com os outros e todos tinham tudo em comum. Os necessitados eram acolhidos e ajudados, independente da cor, da raça ou do credo religioso. Por isso, muitos abandonaram as mesquitas naquela época e se voltaram para o cristianismo, porque ali eles tinham um amparo legal para poder sobreviver e estar na presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, com toda certeza, a voltar às raízes, deixarmos de sermos egoístas como dirigentes, pastores e presidentes, aprender a nos contentar com aquilo que temos, viver em simplicidade e modéstia e aplicar os recursos que a igreja tem arrecadado em prol da comunidade, ajudando para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu acredito, sem sombra de dúvida, que quando agirmos assim, nós teremos muito mais gente para cuidar, porque muitas pessoas se voltarão para Jesus e entregarão as suas vidas a Jesus, porque sabe que estão no aprisco certo, aonde não só tem o pão espiritual, a água que mata a sede espiritual, mas também vai ter o alimento físico cotidiano e o cuidado que precisa ter. Somos uma comunidade e é assim que precisa ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já dizia o salmista que é bom quando os irmãos vivem em união, conforme está no Salmo 133. O relacionamento interpessoal, especialmente na casa de Deus, nos auxilia em nosso crescimento, pois propicia entender as fraquezas e as dificuldades uns dos outros. A Bíblia nos recomenda a suportar e perdoar o próximo, conforme Colossenses capítulo 3, verso 13. Quando entendemos o valor da comunhão, somos mais perdoadores e menos juízes. O amadurecimento cristão é mensurado no trato com as pessoas e em nossos relacionamentos com Deus. A realidade da vida das pessoas em geral é complexa, difícil, sofrida e como irmãos na fé, precisamos olhar para o próximo com o olhar de misericórdia, ao invés de imputar-lhes mais tristeza e dor. Essa é a realidade que nós precisamos, como cristão, como servo de Deus, ter na nossa mente. Olhar para os demais com misericórdia, ter empatia pelos irmãos, pelo irmão, pela irmã, nos colocando no lugar deles e sentirmos o que eles estão sentindo. Só desta forma, só desta maneira, nós vamos poder fazer o trabalho que o Senhor nos comissionou a fazer. E não sermos egoístas ao ponto de explorar as ovelhas do Senhor e tirar proveito próprio e deixá-las à mercê da sorte. Isso não é ser pastor. O bom pastor, ela dá vida pelas ovelhas. E ela sabe que essas ovelhas não são propriedade sua, mas é propriedade do Senhor. Então, como pastor, sou responsável pelo desenvolvimento dessas ovelhas, desse rebanho que Deus me confiou, e que eu tenho que fazer o meu melhor para que elas se desenvolvam, cresçam no conhecimento de Deus, da sua palavra, e tenha saúde física, saúde espiritual, porque um dia eu terei que as apresentar diante do Senhor, e o Senhor não aceitará desculpas. E se eu estou fazendo o trabalho do Senhor relaxadamente, um grande preço eu terei que pagar naquele dia. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe. A conclusão vem dizendo que um dos grandes objetivos da vida cristã é amadurecer. Vamos amadurecer, pois assim estaremos qualificados para exercer o ministério que Deus confiou a nós. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo o Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade. Lembrando aos irmãos que ainda não são inscritos no canal, que os irmãos venham se inscrever no canal. Ative o sininho de notificação, divulgue esses vídeos nas suas redes sociais, deixe ali o seu like, ele é importante para nós e assim estaremos cumprindo a vontade do Senhor, trazendo uma palavra de fé, de ânimos e de esperança. Portanto, meus amados irmãos, Deus vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.